E aí, meus amiguinhos, hoje é dia de falar. Hoje é um dia triste, pra falar a verdade. Então vamos fazer um vídeo triste hoje, né? Um vídeo de memória afetiva, um vídeo de nostalgia, um vídeo de saudade. Hoje é dia de saudade. Exatamente, eu não estou falando da minha ex. Da minha. Nós estamos no ano de 2023. O que aconteceu há 10 anos atrás, lá em 2013? O que está acontecendo? Eu tinha a minha primeira namorada, eu trabalhava de carteira assinada, trabalhava na Visão. Eu ainda tava no ensino médio, tava terminando, tava no último ano do ensino médio de 2013. Eu era precoce, logo quis trabalhar. No contexto da mídia, uma coisa que estava acabando naquele tempo. Na verdade, 2013, né, foi 2 anos delicados. Um primeiro foi pela partida do nosso glorioso Chorão, do Charlie Brown Jr., que inclusive é muito vinculado ao que a gente vai falar hoje. E o que eles fizeram lá, meu Deus do céu. Até porque não vai ter outro Charlie Brown Jr. também, né? Enfim, hoje nós vamos falar de MTV, mas a nossa MTV, não essa que existe hoje. A nossa acabou em 2013. No dia 30 de setembro de 2013, a Astrid Fontinelli desligava os receptores da MTV pela última vez, chamando o clipe lá. Qual foi aquele clipe? Alguma coisa aí, depois eu vou botar na edição. O último clipe aí que a MTV, que foi o primeiro clipe e também o último clipe, que foi muito legal, cara, a despedida da MTV. Na edição deles lá, eles mesclavam como era, ou quando eles apresentavam, como eles estavam com coisas atuais. Toda aquela semana de final da MTV foi marcante, porque eles deram pro público, tinha uma aba lá no site da MTV que você poderia escolher qual programa nostálgico, clássico você queria ver, que era o My MTV. Era muito legal ver aquilo, porque você podia votar e ver o que a MTV já produziu pra gente ver de novo, né? Isso foi muito legal. É um acervo gigantesco. Nossa, e o que tá acontecendo com esse acervo? Porque a Viacom recuperou a marca da MTV que ela licenciava pra Abril, mas o acervo tá esquecido, deve estar sendo deteriorado lá no prédio vago onde tava a MTV, né? É um acervo rico culturalmente. Exatamente. A história da televisão se passa pela MTV, porque aquele prédio onde a MTV tava foi da Tupi. A Tupi, a primeira emissora do Brasil, era lá onde a MTV foi, depois virou Então, pra quem não fala que a MTV não é cultura sim. Exatamente. Entendeu? Mas vamos falar melhor depois da vinheta. Senão eu esqueço de puxar a vinheta, de que eu esqueça. A MTV agora que tá aí é só uma cópia genérica, tem copia e cola, não tem mais naquela identidade que a MTV tinha, né? Até as vinhetas próprias que a MTV fazia, tipo, me diz, SBT, Globo, Band, Record, qual outra emissora vai ter coragem no intervalo de programa entre um e outro botar uma vinheta? Desliga a TV e vai ler um livro. Não vai ter isso, cara, não vai ter. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e dá ler um livro. E ficava uns 5 minutos na tela essa mensagem. E fora que naquela época não tinha tanto acesso à internet, ela dá oportunidade pra bandas de fato boas. Sim. Que viralizavam, por assim dizer, por serem boas. Principalmente graças ao João Gordo, que ele via o cenário underground da época. Ele trazia. Me diz, qual outro programa daria oportunidade para o DR se apresentar? Aquelas letras que eles têm. Não tem. Fora as adaptações internacionais que o Gordo conseguia trazer lá. O dia que ele brigou com Nossa. O João Gordo, ele fazia muitos programas de talk show, como o jogo fazia. Tem um que tá o Bozo e o Sérgio Malandro nesse programa. O Sérgio Malandro começa a tretar com o João Gordo em pleno programa. E o Bozo tem que separar os dois. Cara, isso daí é ouro, cara. Não tem como, é só a MTV que nos proporcionar isso. Outro que eu assisti foi quando ele chamou Los Hermanos. Sim. Pra quem não sabe, eu não gosto de Los Hermanos. Quem gosta, né? Acho que a única coisa que te conhece E a música é insuportável. Ele fez Los Hermanos e eles foram falar mal do Ramones, que é a banda de punk. E o João Gordo ficou puto, mandou isso sair, né? Botou eles pra fora. Sai daqui. Fez o dever social dele. Diferente da Dona Bela, que diz que ele traiu. Não traiu! O João Gordo não traiu! Não, o João Gordo não tem envolvimento punk. O João Gordo é uma das pessoas mais ricas culturalmente nesse país. Ele é amigo pessoal da Elza Soares. Já o dono Dona Bela agrediu uma namorada. Atrasou pensão. Qual será o símbolo que a gente deve seguir? O João Gordo ou da Dona Bela? O João Gordo com a sua esposa dá comida para as pessoas necessitadas na rua. Ele ajudou muita gente na pandemia. O que o Dona Bela fez?
ganhou a Fazenda. Em muitas cidades do Brasil, a MTV só podia ser sintonizada na parabólica ou se você tivesse TV paga. Mas nós aqui de Belém éramos dos privilegiados que a MTV tinha uma afiliada aqui em Belém. Então você bastava sintonizar um controle remoto comum mesmo, no glorioso canal 25 e ver lá o que a MTV te oferecia sem precisar de antena nenhuma. Bastava uma antena no comum. Isso era muito legal. Lá em casa sempre tinha problema, porque se chovesse, a MTV ficava ruim. Mas isso daí porque o sinal da MTV, depois que ela começou a ter programação local aqui mesmo, aí começou a ajeitar mais o sinal. TV analógica é no inferno, cara. Chega um dia que tá passando coisa ruim, não tá passando nada bom na Record, nem na Globo, nem na... Vou procurar algum canal pra ver, tô achando que a MTV tava passando lá um fudêncio. Ou a Mega Liga de Mega Liga de DVDs. Ou o Mion fazendo alguma coisa lá, que ele tava em todos os programas da MTV. Falando em Mion, esse vídeo aqui, eu queria dividir ele em duas eras. A era Mion e a era Diney. Claro que existe a MTV pré-Mion. Isso não podemos negar. nessa época, tanto eu quanto o Leonardo estávamos... Eu tava no saco do meu pai. E eu também. Então... a MTV surgiu em 1989 aqui no Brasil. E quem teve a infância e adolescência marcada pela MTV não vai esquecer aquilo lá, porque era uma coisa totalmente diferente na TV aberta. Os canais comuns é sempre aquela programação linear, tem uma série, tem uma novela, tem um filme. A MTV não. A MTV tanto que ela te entregava coisas legendadas pra assistir. As TVs comuns não faz só tudo dublado lá. Tinha uma coisa que eu adorava, que era da MTV americana, que passava lá, Andy Minolax Show, que era um gordinho lá que aprontava com os outros, passava até aquela Pimp My Ride com Exhibit. Sim, que é o que o Hulk faz lá com o Lata Velha. Exatamente. Humilhando muitos pobres. A era Mion foi muito importante porque o Mion tinha acabado de sair da Globo, que ele fez a série do Sandy Júnior por lá. Ele fez uma temporada lá, cansou daquilo e foi tentar fazer algo diferente. Ele viu uma oportunidade na MTV, porque naquela época eu acho que era só bater na porta da MTV que ela te dava um programa. Basta tu ter carisma e um pouco de apego ao público que tu... Se fosse aprovado no piloto, tu virava VJ lá. Automaticamente. É tipo ser TikToker hoje em dia. Ser TikToker não é um trabalho de verdade. A MTV te dava um salário baixo, mas te dava um salário. Naquela época, antes do Mion chegar, era só um VJ chamando o clipe, falando etc assim. Aí ele chega logo com o pé na porta, fazendo um negócio chamado Piores Clipes do Mundo. Depois de muita gente babando o ovo de artistas, o que ele fazia? Ele cagava pros artistas, falava as coisas que tinham errado nos clipes. Tanto que o glorioso Supla virou o muso dos piores clipes do mundo lá, que era maravilhoso. Sem contar que ele fez outras coisas por lá, ele apresentou tantos VMBs, ele saiu da MTV, depois voltou porque ele foi pra Band lá, não deu muito certo lá com o Descontrole. Ele já voltou pra MTV, já fez outras coisas como o Macho Man, que... conjunto com meus eu gostava, achava legal. Cover Nation, que não podemos esquecer, que é maravilhoso. Cover Nation me fez descobrir bandas maravilhosas da minha adolescência. Foi no Cover Nation que surgiu o Mãozinho, né? Exatamente. O Cover Nation pra mim tem um carinho especial porque eu vi bandas tipo Dead Fish, que eu sou muito fã, fazendo cover de bandas como o NoFX. Isso aí é com ele, porque a parte é legal. Eu vi bandas tipo que eu gostava fazendo cover de outras bandas que eu gostava. Eu adorava, cara. Também foi com o Mion que surgiu o Quinta Categoria. Primeiro teve a fase com o Mion e os Barbixas, depois o Mion foi embora e surgiu uma outra que era com os Desnecessários, que lá que vinha com a Tata Werneck, Paulinho Serra e outros. Depois tinha falado a era pós-Mion. Depois que acabou os piores clipes do mundo, ele fez um programa que eu acho maravilhoso, porque aquilo é a anarquia em forma de programa, que era o Descarga MTV. Cara, o que ele fazia nesse programa ninguém faz hoje em dia. Ele ia pra todos os cantos da MTV, tinha um manequim parado lá, ele analisava clipe ainda, ele pegava uma perna de manequim, vestia um mionzinho igual ele, onde ele falava que era o único programa que ainda recebia a carta e lia tweet na tela. Cartinha dos retardas. A abertura era uma descarga. Nessa época também que o Mion estava por lá, surgiu outra coisa tão boa quanto o Mion, que era também os garotos ali que tentavam um sucesso, que era Hermes e Renato.
Se eu tivesse eu estou tirando meu chapéu imaginário aqui, de lenda para lenda, realmente. Cara, o que eles fizeram na MTV. Não, o que o Mion fazia era anarquia, o que eles faziam era terrorismo. Tem umas coisas bem erradas ali, cara. Mas naquela época, cara, a gente curtia, não tinha como. Se aquilo fosse exibido hoje em dia, o cancelamento ia... E o lacrar MTV de vez agora. Agora o Hermes e Renato nunca foi censurado. E eles tinham tudo pra censurar, porque era... Eu acho que teve um programa que foi censurado que eles zoavam com umas religiões aí. Cara, mas o que eles faziam com o documento Trololó, aquilo ali podia ser um programa só separado disso, porque era maravilhoso. A história do Charlinho, curioso também, o Merda Acontece. Merda Acontece era muito bom, cara, que era o tio Gareca que ficava cagando. Pedreiros da... Nossa, mano. A dieta do Bolovo, que foi uma paródia daquela dieta do palhaço que teve nos Estados Unidos, que era as pessoas comendo só coisa do McDonald's. Aí fizeram a dieta do Bolovo. Não esquecer de uma coisa que surgiu, que existe até hoje, graças a Hermes e Renato, banana mecânica, sacanagem, Massacration. E sem contar que eles descobriram um cara que eu duvido que apareceria. É um cara que tava no subúrbio, deve existir um em cada cidade por aí, que é o Huawei de Petrópolis. Cara, o que esse cara é, cara? Ninguém sabe o que ele é. Ele é maravilhoso. Sempre tem um Huawei em cada cidade, só que esse foi sucesso. Eu deram um lugar pra ir de fala. Vai lá, mano, faz o teu corre. Aqui em Belém tem um Huawei de Belém, que é o Raimundinho que mora perto de casa, que ele pede R$1 pra todo mundo. Eu acho que qualquer bairro tem um Huawei. Aí se tu falar mal do líder som do Oteiro, ele vai querer te dar porrada. Eu sei disso porque eu tava lá e eu falei mal do líder som do Oteiro e ele queria me dar porrada. Bingo da amizade. Unidos do Quase meu Deus, nossa, mano. Parodiava tudo quanto era programa. O Tela Classic, que foi uma coisa separada do Hermes e Renato. Porque tinha o Hermes e Renato e tinha o Tela Classic. Que teve uma temporada que eles estavam na casa dele lá, vendo uns filmes aleatórios na TV lá. E se a gente redublasse esses filmes? Não, eles pegaram os filmes clássicos antigos, copyright. Vamos dublar do nosso jeito. Nossa. E o pior é que era só 15 minutos, mas tu pensava que era uma coisa enorme, porque eles dublavam muita coisa lá, cara. Além de Hermes e Renato e Mion, tínhamos também desenhos animados na MTV, que era a Mega Liga de VJs Paladinos, que tinha o Kazé, que era meio que o professor Xavier dele lá. O Mion tá também. Penélope Nova. Tinha a Marina. Tinha o João Gordo também. Eu me lembro que nessa época que tava saindo a Mega Liga de VJs, vendia os rocletes e vinha figurinhas dos rocletes. Cara, eu adorava aquilo. E não podemos deixar de citar simplesmente o South Park brasileiro, que era Fudência e seus amigos, que tinha Chibiu do Brasil, que era um programa lá, que tinha um repórter que era gay, tinha a professora Cujampola, tinha o Conrado, que só se era basicamente o Kenny dele. Ele é o Kaki, né? O Kaki chamava de Tomate. Funéria, que depois ganhou um spin-off que foi o Infortúnio com a Funéria. Tinha o Popoto peidando e com sua camisa do Che Guevara. Gordo comunista. Adorava o Popoto. Tinha um também. Joey Ramone. Tinha aquele travesti de 8 anos. Já tinha isso. Esse desenho deveria estar em algum stream. Com certeza. E digo mais, e produzir novas temporadas dele, que eu adorava a abertura. Jogaria de desenhos animados apresenta esse mundo cabuloso, nada para me perder. Drogaria MTV de desenhos animados. Apresenta! Esse mundo cabuloso nada vale repreender! O que dizer da MTV, né, cara? O que a MTV nos dava? Nós temos que só agradecer por termos crescido na época da MTV. Sem contar do celeiro de talentos que a MTV revelou pro mundo, né? Fernanda Lima, Zeca Camargo, Thunderbird. Nossa, o Thunder, eu adorava o Thunder. Ele era um cirurgião. Ele descobriu a música, abandonou isso e virou um VJ da MTV. A Marina Persson, Marimun, Titi Miller, Marcela Diné, Zé Maria, o nome do travesti de 8 anos. Zé Maria. Tinha o Bruno Sutter, que depois virou Detonator, que até ganhou um programa da MTV quando ele voltou. É o Detonator e as Musas do Metal. Tenente Kevin, deixa eu ver outros personagens. Meu Deus, ele tá procurando toda a biografia do Fudêncio aqui.
Tata Werneck, que hoje está na Globo, ganhou seu próprio talk show, surgiu na MTV, que ela apresentava o Trollala, que era basicamente ela ligando para as pessoas, dando clipes para elas. Gui Santana, acho que ele já tinha feito algumas participações no Pânico, e depois foi pra MTV, depois voltou pro Pânico. Também tinha Paulinho Serra, que fazia o glorioso Traficante Gay. Nossa, mano, isso foi popular até hoje. Paulinho Serra é maravilhoso, cara. Nossa, eu amo ele. Queria que ele fosse meu pai. Depois que a MTV já tava caminhando pro fim, a Globo e a Band simplesmente fizeram a rapa na MTV, roubando todo mundo. Hoje quase ninguém tá por aí. Acho que só o Adnet, que depois a Globo até encerrou o núcleo de humor dela, infelizmente, que eu gostava muito do Tá No Ar, que tinha por lá. Até oportunidade pra youtuber a MTV deu nos seus espaços, deu o programa PC Siqueira, deu o PC da TV, né? Eu gostava muito da programação da MTV, porque ela abria a programação de manhã com os gloriosos Lab MTV, que eram vários clipes que eram separados por temática. Tinha uma parte de rock, uma parte de pop e outras coisas. E a programação de clipe até 1 hora, 2 horas da tarde. Aí vinha a reprises do dia anterior, reprisava muito o Fúria MTV, que não vou falar ainda. O Acesso MTV vinha depois, vinha alguns programas de reprise do Mion e do João Gordo. O João Gordo, ele fez muita coisa na MTV. Ele começou com Garganta e Torcicolo, depois veio o Gordo a Gogô, Gordo Freak Show, Gordo Visita, Gordo não sei o quê. O Gordo Visita é maravilhoso, porque a gente podia ver um pouco mais dos artistas. Sim. Mas o João Gordo, ele foi um dos poucos, na verdade foi o único artista a dar oportunidade pra alguém do mundo do rap, que foi quando ele entrevistou o Facção Central, no auge da polêmica dele, estava envolvendo violência, os clipes, tudinho e tal. Não podemos deixar de falar do Casé Peçanha, que fez os gloriosos Teleguiado e o Casal Neura, que Nossa, tu falou, meu né? programa favorito é o Casal Neuro da MTV. Porque, tipo, tinha o programa deles, tal, que era aquela disputa entre homens versus mulheres. Fora isso, ainda tinha uma dramaturgia por Exatamente. trás. A cada prova tinha uma sketch focada no caso aí na Marina. Tipo, o que vai acontecer? Aí só que tinha a série. Então, pra tu entender o programa, tu tinha que assistir a série pra tu ter os spoilers. E a série era maravilhosa porque era basicamente os dois interagindo como casal, sendo que os VJs da MTV eram amigos do casal também. Entendeu? Eu amava esse programa com todas as minhas forças. Tem que fazer também uma menção honrosa ao filme que foi dirigido pelo Chorão, que produziu um filme. Ele produziu um filme estrelado pelo Paulinho Vilhena e grande elenco. Tinha até o Mion no elenco, a galera toda do hardcore e tal. Até o Tiririca tá no filme. O nome do filme é O Magnata. Assistam. Tá? Talvez a gente faça uma review sobre esse filme por aqui. Exatamente. É um filme sobre gangster de condomínio. O Teleguiado era muito doido. Era basicamente o que o João Gordo também fazia, que era quebrando o disco dos outros, que era música ruim. O último programa do Teleguiado, antes dele ir pra Globo fazer o programa aqui no Globo, ele simplesmente destruiu o cenário inteiro da MTV. Ele pegou o martelo e quebrando o que era MTV. Se tu quebra uma coisa, uma TV comercial como a Globo, e tu vai ser processado e ainda vai ser demitido por justa causa. Lá, tipo, o rolê da MTV, porque eles dão essa liberdade pro pessoal se expressar, entendeu? Era anarquia pura. Por isso que muitos jovens se identificavam com a MTV. Claro que tinha pra todos os tipos de jovens, que desde o jovem mais de boa ao mais anarquista possível. Até na fase que as pessoas torcem um pouco o nariz, que foi a fase Marcela Diné, ela tentou investir mais no núcleo de humor. O problema é que a MTV já tava mal das pernas mesmo, exatamente, porque ela não conseguiu acompanhar a velocidade da internet. Exatamente. Eles até investiram em Twitter, essas coisas e tal. Eu até botei aqui no roteiro que a MTV foi a primeira emissora lá em 2011, 2012, que transmitia a sua programação ao vivo pelo site deles. Se você não podia assistir na sua casa, porque tinha que ter parabólica ou TV a cabo, você ia lá no site da MTV, na aba de ao vivo, e eles estavam transmitindo para qualquer pessoa assistir. Hoje, se a Band e o SBT fazem isso, a MTV fazia isso quando a internet era podre ainda, em 2011, 2012. Era discado. Não, 2011 já não era mais discado, já era banda larga, só que quando a internet ainda tinha 3 megas por segundo. Tinha também o Rock Go, não podemos deixar de citar o Rock Go, né, que até que não gostava muito de futebol, gostava daquele programa porque era o cara, tinha o Bola da Fogueira, eles chamavam artistas pra jogarem futebol, o Supla virou o artilheiro lá. O Supla e o Samuel Rosa do Skank. Nossa. E detalhe, os dois DJs, Marcos Bianchi e o Paulo Bonfá, eles estavam desde os anos 90, se não me falhar a memória. o Thunder também, porque o Thunderbird, ele entrava e saía da MTV, ele foi o último a pagar a venda também, pô. Ele fazia muita participação no Fúria MTV, toda vez que a gente ligava no Fúria MTV aparecia o Thunder lá. Tinha também o Beija-Sapo, o Daniel Sicarelli. Era interessante esse programa. Era basicamente
basicamente um reality de namoro que tem hoje. E vai dar namoro do Rodrigo Faro. Esse programa da Cicarelli, ele caminhou pro Rodrigo Faro por quê? Não podemos deixar de citar MTV na rua. O que esse programa fazia era maravilhoso. Eles montavam um stand das coisas da MTV no meio da rua e deixavam o público falar. Que podia dar de errado, Que né? podia, né? Mas a Penélope era muito boa. Ela sabia produzir aquilo porque ela dava cada patada nas pessoas que falavam merda. Logo, né? E ela fazia também um programa de sexo na MTV lá. Ponto P. Que depois também teve um com a Titi Miller e uma outra lá que fazia o pó de sexo. A MTV viveu várias fases, né? Mas interessante do ponto P porque ela fala sobre educação sexual, que é importante abordar isso na televisão e em escolas. Não é cartilha do sexo como a galera fala, né? A MTV sabia falar com o público sem parecer forçado, como certas emissoras tentam fazer. E especifica muito Telecurso 2000. Mãe, e olha aqui, por falar nisso, olha os meus pelos debaixo do braço, cresceram e engrossaram, na perna também. E na xoxota? Ai, mãe. E não podemos também deixar de citar as vinhetas da MTV. Nossa. Cara, eram umas coisas psicodélicas que tu tentava entender. Cada dia tinha uma vinheta nova, praticamente. Tentava entender o que aquilo ia virar, porque no final sempre virava o logo da MTV, né? Mas só que a gente tentava entender o que é isso? Então, um negócio pra lá, pra cá. E tinha umas mensagens subliminares às vezes também, que até foram processados uma vez porque botaram uma cena subliminar de sexo no meio. Não tiveram nunca, cara. Teve a vez que a MTV entrou em treta com a Sky, porque a Sky cortou o sinal da MTV na TV paga pra botar outro canal no lugar, e ela fez um escambau. Imagina uma TV comercial falando assim diretamente que não assinem essa operadora. Sky, TV é isso? TV não é isso. Aí que surgiu também a expansão para as parabólicas, porque ela não tinha mais como ir para o satélite da Sky, e foi para parabólica e começou a se popularizar ainda mais a MTV, né? São os acústicos, né? O Charlie Brown Jr. fez lá, eu acho que é histórico. Nunca vai superar. Não, a questão do acústico da MTV era que eles faziam acústico pra revitalizar bandas que estavam um pouco esquecidas. Exatamente. A Cássia ainda lançou o acústico dela, eu acho que um pouco antes do falecimento dela. Teve um do Legião Urbana também, que foi um pouco antes do Renato Russo adoecer. Os Titãs se revitalizaram com acústico. O Capitão Inicial reviveu com acústico. Agora o Charlie Brown Jr., que até então o melhor acústico possível. Teve a treta até com o Roberto Carlos. Fala sobre isso. Que fez um DVD na MTV na encolha lá, escondido da Globo. Como se ninguém fosse perceber que ele tava gravando uma coisa por lá. Ele gravou esse acústico que nunca foi ao ar na MTV, só em DVD, porque a Globo simplesmente proibiu, porque ele era um artista exclusivo dela. A Globo fez tanta birra que fez um especial praticamente igual ao que ele gravou pra MTV e lançou no final de ano. Olha como a Globo também era escura também. O Charlie Brown Jr. ele conseguiu quebrar essa expectativa de reviver banda porque eles fizeram acústico quando eles estavam no auge. Sim. 2003 foi um ano glorioso pra muita banda, mas pro Charlie Brown Jr., nossa, aquele acústico pra mim foi o ápice da banda e tava impecável em todos os aspectos. Meio que eles estão tão interligados que foi muito próximo a morte da MTV e a morte do Chorão. No mesmo ano, na verdade. Cara, olha como o destino faz as coisas, exatamente, né? 2013 foi um ano triste pra música, sinceramente, né? Foi morte da MTV, morte do Chorão, mas como a gente fala, não é eterno. Com mas certeza. foi A MTV é eterna também. Foi um cara... Champion também, depois nos deixou. E tínhamos o VMB. A MTV tinha um orçamento de um centro de salgado e um tanque de laranja e fazia uma estrutura gigante. Se vocês acham que Vingadores Ultimato foi o crossover mais ambicioso de todo o cinema ou da televisão, vocês nunca assistiram um único VMB, porque todo VMB era o Vingadores Ultimato. Os que ficaram na memória, como aquele do Caetano Veloso, que bota essa porra pra funcionar, MTV! O que o Mion fazia no VMB? O Mion dominava com as mãos o VMB. E nossa, ele montava uma estrutura muito boa. E eu adorava o primozinho, que era um cachorrinho muito bonitinho. Nossa, teve anos que foram impecáveis, a gente tá sendo vaiado, ganhou todo o programa. Quem foi entregar o prêmio foi o Danilo Gentili, né? Porque ele era mil vezes pior, né? E o pessoal começou a vaiar o Restart porque eles levaram um monte de prêmio. Foi quando decidiram parar de dar o público pro voto e sim ser o júri. No outro ano, quem levou todos os prêmios foi o Emicida. O último VMB que o Mion apresentou antes pra Record, aí ele despirocou de vez, porque não tinha mais contato que me tive, nunca ele tava doido. Foi a apresentação, cara. As pessoas falam do Adnet, mas
Eu acho que nunca uma emissora conseguiu explorar tão bem o potencial como a MTV fazia. Ele foi pra Globo e a Globo não sabe o que fazer com ele. E ele é muito bom. Eu acho ele muito bom. Ele sabe imitar pessoas muito bem, ele escreve muito bem. Porque a Globo, ela tem aquela grade de programação, entendeu? E a MTV já queria realmente divertir o público. Exatamente. Tinha uma época que falavam que a MTV tinha um pouco de preconceito com sertanejo e pagode. Ela simplesmente fez um acústico com o Zeca Pagodinho. A MTV não tinha nessa não. Eles fizeram um negócio, Estúdio Mix Coca-Cola, que eles juntavam duas bandas diferentes uma das outras pra fazerem músicas juntos. Tem Armandinho com NX0, CPM22 com Babado Novo, a antiga banda da Cláudia Leite, a cereja do bolo, Fresno e Chitãozinho e Chororó. Pô, ainda dizem que a MTV tinha preconceito, né? Temos também que citar o Luau MTV, né? Era o acústico, assim, sem acústico. No verão, na praia. Era perfeito, nossa! Era tipo Chaves e Acapulco. A MTV nas férias era maravilhosa porque a programação deles mudava todo dinheiro, todo mundo pra praia. Leva estrutura pra praia, cara. A MTV virou um canal de TV paga. Não tem mais o VMB. Fizeram o MTV Miau, que é uma porcaria desse MTV Miau aí que ninguém não tem nem repercussão direito. Eu vi um ano passado que não tinha nem lanche pros artistas, cantores de rap. Rapper que foi indicado e não receberam convite pra ir. Olha como é legal a MTV nova, né? Eles não valorizam os artistas que eles indicaram. Bacana isso. O que dizer dessa MTV da Viacom, né? Só passa reality de pegação. South Park, filme velho lá. Eu soube que tinha um fórum anual com várias MTVs de todas as partes do mundo. E sempre que a MTV Brasil surgia por lá, o seu acervo, ele simplesmente era o destaque, porque ninguém fazia nos outros lugares do mundo o que a MTV fazia aqui, porque ela não tinha as garras que a Viacom mandava fazer. Não, a MTV aqui era livre, porque ela era produzida pela Abril Radiodifusão, que a Abril é uma editora de revista, dona da Veja, que publicavam quadrinhos por aqui. Aí ela tinha um canal de TV, ela fazia... Tá, mano, MTV, né? Vamos agora, depois da fase Mion, que já foi muito grande nesse vídeo aqui, vamos agora pra fase Marcela Diniz. É uma fase que tem um pouco de polêmica, mas eu gosto bastante também. Bom, se a MTV perdeu o Mion, ela precisaria repor o seu carro-chefe, né? Ela viu o Adnet tava surgindo, fazendo um stand-up por aí, achou interessante puxar ele pro seu banco de artistas, né? E aí surgiu por lá o programa 15 Minutos. E era junto com... Quiabo. Nossa, mano. E o Quiabo sumiu. Ninguém sabe que é o Quiabo até hoje, ele sumiu. Eu já sei que é. Basicamente um quarto que o Adnet lia e-mails da galera que me enviaram pra ele fazer coisa lá no quarto dele. Ele fazia umas sketches, umas paródias lá. Fez o Silvio Santos cantar Fear of the Dark. Fear of the Dark! Oi, Fear of the Dark! Eu tenho medo do escuro! E aí ele fazia a apresentação do quarto dele junto com o Mano Quiabo. A MTV começou a receber muitos e-mails da galera pedindo pra ele tirar a máscara. Ele se sentiu um pouco acuado porque ele não queria tirar a máscara dele, porque essa era a marca dele. Então ele meio que saiu do 15 Minutos e entrou o Rafael Queiroga depois pra substituir ele, que era muito bom também, tanto que depois ele foi pro Comédia MTV junto com o Adnet. Eu adorava o quadro que ele tinha lá no Comédia MTV chamado Depre Show. E nesse período também de Marcelo Adnet chegando, ele foi um dos defensores pra dar espaço pra Dani Calabresa. Ele era namorado, depois teve toda aquela cagada que ele fez. Não, a galera que ele trouxe foi o Fábio Rabin, Rafael Queiroga, Gui Santana, o Dani Calabresa, Bento Ribeiro, Tata Werneck, Bento Ribeiro. Ele que chefiava aquela trupe aí. Primeiro surgiu com o funk, foi um T-Beat, eles tentaram fazer um humor na praia, no estilo Luau, que naquela época o Luau já era apresentado pelo Bento Ribeiro, fazia uma loucura na praia, cara. O funk veio com a proposta de substituir Hermes e Renato, porque Hermes e Renato tinha ido pra... Foi junto com o Mion. O Mion levou praticamente muito difícil pra Record. Ele levou o Hermes e Renato, levou o João Gordo e levou uma galera pra lá. Lá virou Banana Mecânica. Vamos esquecer essa parte, né? Que uma última temporada de MTV acabar. A gente já tá falando isso depois. O Furo MTV, eles já tinham gravado alguns pilotos, só que aí o Bento Ribeiro recebeu uma proposta da Globo pra ele fazer uma novela por lá. Todo mundo zoou ele na MTV por isso, inclusive. Aí ele ficou uns meses nessa novela, depois acabou. Aí ele perguntou se podia voltar pra MTV. Pode voltar pra MTV. Voltou lá, eu acho que lá em 2008, começaram a gravar o Furo MTV, que antes começava com 15 minutos, depois começava a ter meia hora por
dia que era muito Era bom. o jornal dele. Nossa, impecável. Cara, eles faziam umas paródias, eles faziam umas pedras meio pesadas ali, cara. Tem umas esquetes que a Dani sempre fazia. A Dona Grécia. O Bento, ele realmente gostava de estar lá porque ele ia pra ele ficava sorrindo. A gente assistia, pensei que a gente não gostava de estar ali. Mas ele é o jeito dele, cara. Ele no natural, ele é uma pessoa escrota. Nossa, uma pessoa ruim. Eu vi uma entrevista que a Dani deu pro podcast dele aí no YouTube, falando que ele chegou um dia assim, com uma sandália só no pé, com a roupa toda rasgada. Ele cortou o braço dele no retrovisor de um cara com sangue. Chegou pra Dani, e aí, Dani, bora gravar. Acendeu um cigarro. Eles tinham muita química juntos, cara. Não tinha como. Às vezes aparecia o Thunderbird por lá. Eu assistia todo dia, de segunda a segunda. Era muito. Entendeu? Cara, 10h30 da noite. Passava depois do Infortúnio com a Funéria. Eu adorava, cara. O Comédia MTV. Teve um período que até era ao vivo, que lembrou o Saturday Night Live. Imagina um programa ao vivo de comédia na MTV. Não tinha orçamento pra fazer programa ao vivo. É caro. E a MTV não tinha dessa, não fazia ao vivo, tinha plateia lá, que era muito bom. Eles pisaram um pouco na bola quando fizeram aquela paródia da cara dos autistas. Pois eu ia tocar nesse assunto, porque eu acho que foi que começou a desunião e o pessoal começou a se afastar. Mas também a MTV, isso foi em 2012, a MTV já tava caminhando, porque já tava um período meio esquisito da MTV, porque todo mundo sabe, talvez a Abril não renovasse a licença com a Viacom para continuar com o canal. E também a Viacom já queria recuperar a marca para ter uma TV a cabo. No final de 2012, o Adnei, a Calabresa e quase todo mundo que tava ali foi embora pra Band e pra Globo. Ficou por lá o Bento, o Bruno Sutter tava lá fazendo o Detonante, continuou por lá. O Hermes Renato ainda voltou para fazer uma temporada rapidinha. Eles fizeram um documentário contando como surgiu o Hermes e Renato. Isso foi muito bacana. Eu assisti esse documentário inúmeras vezes no YouTube. Tinha uma reformulação no Furo MTV, porque naquela época a Dani foi embora pra Band. Era pro Bento ir também. Ele enganou, ele caiu na presa. Ele falou, não pode ir que eu vou depois. Aí ele renovou o contrato com a MTV que ia acabar naquele ano. Ele era doido, cara. Aí ficou 5 apresentadores no Furo MTV, que era o Bento, o PC Siqueira, o Paulinho Serra. Meu Deus do céu, pessoas que provavelmente zerariam o Código Penal. O Daniel Furlan, eu acho que o Bruno Sutter, eram todos esses juntos na mesma bancada, vindo basicamente o que a Dani fazia lá. O Thunder também, ele viu o Bruno Sutter. Tinha muita gente no Furo MTV, cara. O Thunder é meio que, como é que eu posso dizer, ele faz tudo, né? O Coringa, ele fascinava lá depois do mundo. Acho que, tipo, ele foi demitido, mas ele não quis sair da MTV. Tinha esse período meio obscuro do Furo MTV. E além do Furo, o Daniel Furlan fez um outro programinha por lá, né? Chamado O Último Programa do Mundo. E se o Descarga e o Teleguiado já era uma anarquia, o que era isso, né? Que tinha ele e o vice-cônsul de Honduras. Tinha um bonequinho lá, um fantoche chamado Boquetitos. Aí já bate tudo. Simplesmente Daniel Furlan com uma mesa de plástico no fundo verde infinito, entrevistando qualquer pessoa, desde artista a funcionário da MTV. A situação que a MTV botou o pessoal quando ela tava pra terminar foi bizarra. Mas o pessoal tirava proveito daquilo. O que o Daniel Furlan fez ali naquele último programa não existe. Quadro antes de começar o programa, frases que valem tapa na cara. Ele saía na rua pra perturbar os outros e foi perturbar a mulher que botava o cafezinho lá. Acho que uma pessoa que se daria muito bem na MTV, aquele cara do Juscelino Kubicast, Diogo Defante. Diogo Defante. Ele é a cara da MTV. Fora que ele surgiu depois que a MTV acabou, né? Aquele Juscelino Kubicast é um programa da MTV, basicamente. Repórter doidão na rua. Imagina ele na MTV, cara. Dá um microfone pra ele e fazer a loucura dele por aí. Já faz isso com o Casimiro lá, quando ele mandou ele lá pro Catar e pra Marrocos. Deus abençoe esse homem, porque ele não foi preso. Eu não lembro, tem uma memória ruim da MTV. Cresci, adolescência, infância vendo MTV. Via coisas que eu não via em outros canais ali que eles tinham coragem de fazer. O que vai acontecer com o acervo da MTV? Eu acho que já deveria ter sido digitalizado esse acervo. Como a Viacom ficou com a marca da MTV aqui no Brasil, ela poderia pegar esse acervo que está lá e colocar no streaming lá, que é o Paramount Plus,
ou então fazia a Pluto TV, fazia vários canais 24 horas com vários programas da antiga MTV, seria excelente. É uma tristeza ver a MTV de hoje, né, que só tem de férias com o Ace. Os jeitos de desenhos animados que passavam por lá, tipo Fudêncio, deveria estar no Prime Video, na Netflix. Muitos episódios estão no YouTube, mas não é tudo que tá lá. Seria muito bom alguém recuperar esse material todo, desde os acústicos, os programas, claro, programas factuais como o Acesso MTV não teria onde encaixar um negócio de fato da época, né? Mas tipo, seria bom digitalizar todos os arquivos, como eu falei mais cedo, porque a MTV é uma coisa rica culturalmente. A televisão passa por ali, cara. Lá é rico musicalmente, entendeu? Tem música, tem história. Humor também. O Zeca Camargo foi descoberto lá. E depois virou apresentador do Fantástico. Tem o que dizer do Zeca Camargo. No Limite, Fernanda Lima, que também está na Globo, surgiu lá. Não tirando saber da passa toda, né? Muitos artistas sumiram pelo caminho, tipo Léo Madeira também. Rafael Queiroz, que tava no Comédia MTV, que fazia o Depre Show lá, ele sumiu. Adorava o Comédia MTV, porque tinha os sketches, sempre no final tinha um clipe de música, que isso era muito legal. Todo esse arquivo está salvo por alguns fãs que postaram na internet. Outra coisa é porque tá salvo no YouTube, porque foi gravado com fita cassete. Ou então tem hoje uma ferramentazinha lá, eu acho que já tinha, porque essa parte de 2012, 2013, que dá pra salvar, pra gravar a televisão. Mas os mais recentes, né? Porque os antigos é só fita cassete mesmo. Na MTV não sabemos onde está esse acervo. Talvez esteja se deteriorando e esquecido, que é uma pena, porque a história da televisão se passa por ali. Desde o prédio, que é do lado da ESPN, onde era a primeira emissora de televisão, que era Tupi, lá na Alfonso Boveiro, São Paulo. Nós terminamos desse vídeo pedindo, fazendo um apelo, né? Salvem o acervo da MTV. Não deixem acabar. A história da televisão está ali. A nossa história tá lá, na verdade, amigo. Nossa infância e adolescência está ali. O que a gente cresceu assistindo está ali. A MTV acabou, mas nossa memória não. Vai ficar por isso mesmo. Todas as vinhetas, programas de desenhos vai ser tudo perdido para sempre. Não há processo. Tem que recuperar. São 10 anos. São 10 anos sem MTV Brasil. 10 anos. 10 anos que as coisas de lá guardadas, entendeu? Perdidas. Então, todo o arquivo da MTV, o acervo tá ali. Será que a Viacom tem interesse nele? Deveria ter, porque é a marca dela. E recuperar o que a MTV fez vai só fortalecer a marca dela. Apesar de tudo, a MTV é uma marca internacional. Não é uma marca brasileira. Ela surgiu nos Estados Unidos. Ela existe em vários países do mundo. Recuperando esse acervo, recupera pra si mesmo, cara. Enfim, recuperem a MTV pra gente. É isso que eu peço. A gente termina o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, curtam, mostre pro seu amigo. Falem pra gente programas que vocês assistiam na MTV que a gente não citou aqui, mas que vocês gostavam bastante também. Comentem, se é que a gente faça especial sobre alguma outra coisa que vocês assistiram na sua infância, algum filme, algum desenho, alguma coisa. Digam pra gente aqui nos comentários, sigam nossas redes sociais. Fala mais alguma coisa? Acho que na próxima vez eu vou estar com a tatuagem nova, provavelmente, como que custa. Ele tá tentando ser VJ de uma MTV imaginária. É isso, gente. Assista a MTV antiga. Vocês podem achar algumas coisas na internet. Assista os acústicos da MTV. Vão no Twitter, no TikTok, pedir pra alguém upar esse acervo todo. Bora perturbar a Paramount aí pra recuperar esse acervo. Ou pelo menos parte dele. Até a próxima, galera. Se cuidem. Tchau.